Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 1º de julho, temos a grande alegria de convidar você, convidar a sua família para partilharmos a palavra de Deus juntamente nessa sexta-feira da 13ª semana do tempo comum. E temos a grande alegria de partilhar com você e com sua família o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos, pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos, pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, cobradores de impostos eram desprezados, eram marginalizados porque colaboravam com a dominação romana, cobrando impostos e, em geral, aproveitando para roubar também. Jesus rompe os esquemas sociais e divide os homens em bons e maus, puros e impuros. Portanto, chamando um cobrador de impostos para ser seu discípulo e comendo com os pecadores, Jesus mostra que a sua missão é reunir e salvar aquele que a sociedade hipócrita rejeita como maus. Perceba que a maioria das pessoas que segue o caminho de Deus erradamente pressupõe que os grandes pecadores, isto é, os que cometem barbaridades, não têm mais chance com Deus por causa das suas grandes transgressões. Enganamos, caros irmãos e irmãs, quando predizemos que somente os cumpridores de todos os mandamentos têm primazia no reino dos céus. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus Cristo, nesse evangelho, vem nos dizer justamente o contrário. Eu vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Isso é necessário nós refletirmos nesse dia de hoje. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele compara o pecador a alguém que está doente e por isso precisa de médico para ser curado. Jesus Cristo é o médico enviado pelo Pai para nos devolver a saúde, partindo do princípio de que todos nós precisamos de médico, pois somos doentes pelo pecado. Jesus nos chama e nos atrai para si, mesmo que estejamos sentados na coloteria de impostos, ou seja, sentado ali com a mente cheia de interesses pecaminosos e com 1000 planos para colocar em ação. É aí que ele nos vê e se apieda do nosso coração doente, chamando com autoridade. Segue-me. É Jesus que nos chama, é Jesus que nos convida. Segue-me. Jesus veio atrair para si os mais pecadores, e quanto mais reconhecemos o nosso pecado, mais ele olha para nós e insiste que o acompanhemos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando escutamos a sua voz, nos chamando pelo nome, não conseguimos mais ficar parados. Não conseguimos ficar no mesmo posto, fazendo as mesmas coisas, alimentando-os de migalha. Como Mateus, nós também nos levantamos e o seguimos, querendo, principalmente, levá-lo para perto daqueles a quem mais amamos. Em qualquer lugar ou situação em que nos encontramos, Jesus nos faz o convite para segui-lo. No entanto, ele deseja ser convidado
para entrar na nossa casa. Ele entra na nossa casa e leva para lá a salvação, não importando como esteja a nossa família. O seguimento de Jesus, caros irmãos e irmãs, nos motiva a negar tudo o que o mundo nos ensinou. Nos motiva a assumir compromisso com a vida digna dos filhos e filhas de Deus. Portanto, caros irmãos e irmãs, no dia de hoje, devemos parar um pouco e refletir. Será que já atendemos ao chamado de Jesus? Ou se pergunte, você se reconhece doente, necessitado de médico? Jesus veio para você? Qual a sua postura diante daqueles que são pecadores públicos? Você acha que eles também têm o direito à salvação? Se pergunte no íntimo do seu coração nesse dia de hoje. Faça essa reflexão. Você sente-se também julgado por alguém quando erra? Após fazermos essa meditação, caros irmãos e irmãs, amadas famílias, peçamos ao Pai para nos colocarmos sempre junto àqueles que mais carecem da sua salvação. Peçamos ao Pai que nos liberte de toda espécie de preconceito que contamina o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, que tenhamos uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temos e permanecemos sempre, sempre, essa paz que vem de Cristo, o nosso Salvador,